Olá, minha gente. Continuando a nossa discussão sobre o tema de cultura organizacional, vamos continuar tratando dos elementos que formam a cultura e mostrando as notas de aula aqui. Pronto. Muito bem. Então, nós já vimos dois elementos relacionados à cultura e agora nós trataremos dos outros. O próximo que a gente se aproxima são os ritos, rituais e cerimônias. Vejam, esses elementos, tanto celebrativos quanto de relacionamento, eles mostram muito da cultura de uma organização. Em primeiro lugar, eles reforçam a cultura, ou seja, eles deixam mais claro como nós fazemos as coisas aqui, ou o que é que nós valorizamos, o que é que para nós é importante. Então, o tipo de celebração, o tipo de cerimônia que existe, o tipo de tratamento mais formal ou mais informal entre as pessoas, revelam muito sobre o que é que essa organização valoriza. Então, além de reforçarem a cultura, eles tornam a cultura mais visível e mais coesa. Ou seja, eu deixo muito claro o que é que nós valorizamos aqui nessa organização. E a gente consegue ver vários desses rituais, por exemplo, em situações de promoção. Como uma pessoa é promovida na sua organização? Como isso é comunicado à equipe? Como a pessoa própria fica sabendo que foi promovida? Como essa pessoa é apresentada aos colegas, por exemplo, aos novos colegas que ela vai gerenciar, que ela vai cuidar de uma certa área. Então, de uma maneira ou mais simples ou de uma maneira mais pomposa, todos esses elementos são os ritos ou os rituais, se estiver acompanhado aí de um elemento celebrativo, que as organizações providenciam, que elas constroem. Coisas do tipo, não, isso não pode ser desse jeito, vamos fazer de um jeito mais incrementado, vamos fazer com uma celebração, vamos fazer com uma cerimônia, né? Vamos fazer isso de uma maneira padronizada e quando alguém for promovido vai ser desse jeito, quando alguém, por exemplo, completar tempo de empresa, não, 10 anos, nós temos um jantar com a diretoria, nós temos uma viagem. Então, esses elementos vão reforçando o que quer ser valorizado em uma organização. Tem um exemplo no IFBA que é muito simples, mas que lá normalmente os professores se tratam uns aos outros por professor. Então, a frase que eu coloquei aqui foi: professor, disse a professora ao professor. E isso é diferente em outros lugares. Bom, eu trabalhei em uma faculdade privada, que era assim, os professores se tratavam como professor. Mas o diretor era uma pessoa bem formal, ele gostava de dar esse ar de formalidade. E como era uma faculdade pequena que estava crescendo muito, né, ela tinha saído de 4 cursos para 14 cursos, tinha 60 professores e estava com 200 e tantos, quase 300 professores. Então, esse ar mais formal nas relações dava um ar de nós somos uma instituição séria, e realmente uma instituição séria, mas esse ritual no tratamento entre as pessoas queria tornar material algo que estava somente no ar, que é o compromisso e a seriedade da organização. Bom, depois eu fiz o doutorado na UFBA, e lá eu era aluno, então eu tratava os professores de professor. Só que logo depois, eu ainda estava fazendo o doutorado, quando eu comecei a dar aulas na UFBA como professor substituto, no contrato de 2 anos. E então eu fui para a reunião de professores, e lá eu encontrei um professor, o professor Roberto, que tinha sido meu professor no primeiro semestre do doutorado. Aí eu fui entrando na reunião e falei alguma coisa assim, professor, ele fez assim: epa, calma aí, aqui agora você é meu colega, então você vai me tratar de Roberto, pelo primeiro nome, então você agora me chamar de professor não, que aqui você não é meu aluno. Então lá, aí já é a UFBA, já é a cultura organizacional da UFBA, é muito mais informal e se entende que quem trata alguém por professor é aluno, ou seja, o tratamento professor ele revela uma hierarquia.
E se eu estou no mesmo nível hierárquico, eu não preciso respeitar esse título, né? Eu posso desconsiderar o título e chamar direto pelo primeiro nome. E no IFBA já é diferente. No IFBA, os professores normalmente se tratam por professor. Menos eu não entrei nessa. E não sei se vou ficar assim por muito tempo, mas eu tenho tratado os professores sempre pelo primeiro nome. Ninguém me reprimiu por causa disso, ninguém me disse que eu estou errado, mas eu claramente percebo que é diferente da cultura local, né? É diferente, tá? Então, ou mais professores vão aderir à minha proposta, ou eu vou aderir à proposta do grupo em geral, não sei ainda o que vai acontecer no futuro, mas bom, eu sou administrador, então eu penso sobre isso não vai passar batido na minha cabeça, é uma experiência que eu passo entendendo a teoria por trás, entendendo o que é que embasa essas mudanças e essas diferenças de relacionamento. São exemplos também de processos de cerimônia no relacionamento entre as pessoas. Bom, tem um outro elemento também que está muito presente na cultura, que são as histórias e os mitos, ou seja, aquelas situações que são contadas para as pessoas e que representam muito da cultura da organização. E histórias aqui, eu estou tratando como história e não como história com H, que história com H tem uma preocupação de ser preciso factualmente, ou seja, ela quer reproduzir o que de fato aconteceu. As histórias que embasam a cultura, elas não necessariamente estão preocupadas com exatidão, mas elas são versões de eventos ocorridos, ou seja, é uma maneira como a organização enxerga aquela situação, aquele evento, ele é contada para as próximas gerações, ela é contada para os novos membros, ou para os membros que não participaram daquele evento, com todo um fundo de cultura, com todo um fundo de valores, com todo um fundo de moral até. Então, por isso a gente chama de histórias com E, não histórias com HI. Mas essas histórias elas têm uma função importante, que é de ensinar para as pessoas o comportamento esperado. A gente espera que seja assim, ok? Você tem mitos como situações que são condizentes com os valores. Então, se a história ela é uma versão de um evento ocorrido, um mito numa organização pode ser muito bem algo que foi inventado. Então, tem um fundo de verdade no sentido de que foi baseado em um acontecimento, em um evento, mas isso se transforma tanto que já não tem mais nenhum compromisso com essa verdade e o contexto onde ocorreu não tem nem importância. O que importa realmente é a história. Então, é o mito, por exemplo, do estagiário que virou presidente, se torna um exemplo para todas as pessoas. Muitas organizações têm isso na sua trajetória e, de fato, aconteceu. Você teve um estagiário que virou presidente, mas isso é contado com uma aura de pompa, de cerimônia, de nossa, é assim que acontece aqui, nós damos oportunidades a todos. A organização não disse que ela já teve 4.725 estagiários e que desses 4.725 apenas um se tornou presidente. Ela não diz, né? Trazer esse percentual seria mais condizente com uma história com I, e não com algo que é um mito, que faz parte ali daquela organização. Então, um mito como esse, por exemplo, vai tentar dizer para as pessoas que tem valores aqui como fidelidade e dedicação, que se você for fiel à empresa, você pode chegar a ser presidente, etc. E isso vai alimentar naturalmente as esperanças das pessoas, ok? Normalmente, essas histórias e mitos, eles são alimentados pela gestão e são repassados aos novatos, justamente por entender que essa história, ela porta os valores da organização. Eu vi uma história há um tempo atrás, é muito interessante, no treinamento de uma loja de varejo de roupas, era contado para os novatos a história de uma funcionária que saiu do shopping depois do seu dia de trabalho e foi para o ponto de ônibus esperar o transporte. Ela já estava sem farda, não era mais o horário de trabalho dela. E uma pessoa no ponto de ônibus, completamente desconhecida dela, uma pessoa no ponto de ônibus, uma senhora, começou a passar mal, botou a mão no ponto para se apoiar e acabou desmaiando.
Bom, essa senhora que desmaiou estava com a sacola dessa loja. Então era um cliente. Essa pessoa então viu, várias pessoas apareceram, abana, 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 chama alguém, pararam lá um carro e essa pessoa foi levada para o hospital para dar socorro. E essa funcionária então acompanhou essa senhora no hospital e ficou lá até tantas horas, 2 horas da manhã, eles dão lá um dado, que eu não sei se é preciso, para mostrar que essa pessoa estava comprometida com aquela cliente. Até que chegou um filho dessa pessoa lá para as tantas da madrugada, chegou um filho, ela então pegou um táxi e veio embora para casa. E depois a cliente agradeceu, etc. Toda a atenção dada, a família agradeceu. E isso virou uma história que ganhou áreas de mito e que era repassado a todos os funcionários para mostrar o nível de envolvimento e de engajamento com a empresa, que inclusive vai para além do horário de trabalho. Então não foi ressaltado que aquela empregada era uma pessoa muito humana. Foi ressaltado que ela era uma pessoa fiel à empresa, que ao ver um cliente passando necessidade, acompanhou até o hospital e ficou ali de plantão até que chegasse alguém da família e pudesse assumir. Então, mitos como esse querem portar valores que a organização valoriza e que a gestão quer que sejam repassados aos novatos. Portanto, tem um papel importante na difusão, na continuidade da cultura da organização. Um outro elemento são os tabus. Minha gente, eles sempre existem e são evitados. E o fato de serem evitados é precisamente o que os constituem como os tabus de uma certa organização. São normalmente situações proibidas. Às vezes não situações diretamente, mas podem ser também comportamentos não permitidos. O que é que não pode ser feito aqui? O que é que é muito feio se for feito aqui? Nossa, velho, você fez isso, não acredito. Isso não vai agradar, isso vai pegar mal. Veja, não é necessariamente proibido. Não necessariamente está escrito em lugar nenhum, mas pega muito mal. Então, esse pegar mal estabelece como um tabu e ninguém faz. E todo mundo respeita, no geral. Por exemplo, tem umas frases aqui que revelam tabus de organizações, né? Quem é doido de pedir aumento? Você vai lá pro chefe e vai dizer que precisa de aumento? Como assim? Você tá doido? Isso aqui é muito mal visto, velho. Ninguém faz isso. A última vez que alguém pediu aumento aqui, saí de lá direto para RH com carta de demissão. Então, isso se estabelece como um tabu e ninguém fala no assunto. Ou então, pedir folga na sexta-feira pega muito mal. Então, se você precisa de uma folga para resolver uma coisa que tem que ser em horário útil, por exemplo, em cartório, coisas de documentação da casa, ou matrícula de filho em escola, enfim, precisa que seja um horário útil, não peça essa folga nem na segunda nem na sexta, porque pega muito mal. E aí ninguém pede. Mesmo que seja um dia mais interessante, mesmo que seja um dia mais adequado, ninguém pede. Em alguns lugares, por exemplo, as pessoas evitam, inclusive, marcar médico dia de sexta-feira, porque a organização entende que você quer emendar o dia, que você quer se aproveitar, que você... Então, aquilo se estabelece como um tabu naquela organização. Ou então, usar uma roupa de tal tipo vai prejudicar a imagem do empregado, e então, mesmo que não exista um dress code, mesmo que não exista um código de vestimenta que seja rigoroso e escrito formalmente, mas existe ali tabus em relação à vestimenta que alguns elementos não são considerados adequados para essa situação, mesmo que não seja proibido, mas ninguém fala, ninguém ousa, ninguém tem coragem de infringir isso, ok? Você já pensou o que é tabu na organização onde você atua, onde você trabalha, o que você faz parte, que frequenta? O que seria um tabu aí? Quero que você compartilhe depois no nosso grupo de WhatsApp. Que tipo de tabu você percebe? Bom, para ser tabu não é somente ser uma coisa proibida. É uma coisa que é proibida aí, na sua organização, ok? Ela é relativamente tolerada em outros lugares, mas aí, de jeito nenhum, nem pensar. Aí sim é um tabu. Porque se ela é proibida em todos os lugares, se ela, por exemplo, ir trabalhar nu, se isso é proibido em todos os lugares, isso não é um tabu daquela cultura organizacional. Isso é um tabu daquela sociedade, daquela cultura mais ampla.
para ser um tabu da cultura organizacional, é algo que pode ser tolerado, relativamente normal em outros lugares, mas que na sua empresa especificamente é execrado e ninguém faz, e ninguém tem coragem, beleza? Quero ouvir essa partilha de vocês aí, o que, é que seria um tabu. Muito bem. Um outro elemento que está muito presente em várias organizações são os heróis. São aquelas pessoas que fizeram algo extraordinário. Normalmente eles personificam os valores da empresa, né? É alguém que porta o que a organização considera de mais importante, de mais interessante, de mais valorizado. E esses heróis, então, eles personificam esses valores. Na verdade, o herói, a característica principal do herói é que ele não se estabelece como humano, ele se estabelece como um portador de valores. É alguém que está acima da sua humanidade e que ele se estabelece como alguém que encarna os valores que são valorizados, os valores que são vividos por aquela organização. Normalmente os heróis são cercados de histórias e mitos, e normalmente os heróis são os personagens dos mitos, ou os personagens das histórias das organizações, e são tidos como exemplos a serem seguidos. É assim que eu quero ser, é assim que eu quero ficar. Por exemplo, no mito da oportunidade para todos, existe um herói que é o estagiário que virou presidente, né? Ele personifica essa possibilidade, ele personifica esses valores de que todos podem chegar lá se assim quiserem, se dedicarem e assim por diante. Então, os heróis normalmente são os personagens centrais das histórias, dos mitos que aparecem nas organizações. E, normalmente, fundadores são estabelecidos como heróis. É muito normal a gente presenciar isso. Algumas pessoas realmente, fundadores de organizações, são pessoas realmente extraordinárias, e muitos deixam uma marca que permanece por muito tempo, mesmo depois que deixam a organização. Então, fundadores como Ford podem perpetuar o seu legado através de histórias. Então, normalmente os heróis, eles têm os seus valores exemplificados a partir de histórias, a partir de situações, a partir de relatos, e a partir daí eles tentam deixar o seu legado. E normalmente essa construção, vejam, não é uma coisa planejada, não estava no plano de negócios da Ford estabelecer o Henry Ford como um herói. Mas isso foi constituído ao longo do tempo, tá? Se você for fazer um plano de negócio, duvido que você se preocupe em vou estabelecer um personagem como herói para que ele difunda os valores da organização. Ninguém planeja isso. Mas eles se estabelecem a partir dos acontecimentos, a partir das histórias da organização. E é muito normal que uma organização tenha um ou alguns heróis e heroínas que fazem parte daquela história, tá bom? Recentemente, no início da luta no Brasil contra o coronavírus, causador da Covid-19, foi dito que uma cientista baiana foi a primeira a conseguir mapear o genoma do vírus. É importante mapear o genoma do vírus, porque ele é o caminho para conhecer o vírus e a cura, entendeu? Os anticorpos, enfim. Então é um passo super importante. E foi uma cientista mulher, negra e nordestina. E depois descobrimos que ela estudou no IFBA de Salvador. Então, já estão surgindo várias histórias, e ela pode ser estabelecida, com o passar do tempo, como heroína, né? Se ela continuar tendo um papel proeminente na luta contra o coronavírus, ela pode se tornar uma heroína, pode se tornar alguém que fez uma trajetória, que passou pelo IFBA, e que veio de instituição pública, e que busca excelência, que agora dá resultados muito positivos para a sociedade. Então, ela pode portar valores que são importantes para a nossa organização, né? O valor de que as pessoas que são amparadas por uma política pública de educação consistente podem dar grandes contribuições para a sociedade. Esse é um valor importante para o IFBA, e ela pode se estabelecer como uma heroína que representa esse valor que é importante no legado da instituição. Então, eu não sei se ela vai ser estabelecida como heroína, ok? Mas ela tem todos os elementos para ser estabelecida assim.
e que seria portadora dos nossos valores e que, portanto, poderia integrar a nossa cultura. Vai depender se os professores estão dispostos a recontar a história dela em várias aulas por aí. Aí sim ela vai se estabelecer. Muito bem. Um outro elemento presente na cultura, que é muito importante, são as normas, né? As normas estabelecem como os procedimentos são feitos, elas estabelecem o jeito de fazer as coisas. Vejam, não existe uma só maneira de resolver os problemas. Por exemplo, as opções de contratação de organização. Tem organização que contrata a partir de processo seletivo externo. Tem organizações que contratam prioritariamente a partir de processo seletivo interno. E uma vez que eu não encontro na organização ninguém que possa cumprir aquela função, aí sim eu parto para a contratação externa. Essa norma, que é a norma do setor de pessoal, do setor de gestão de pessoas, ela revela elementos da cultura da organização. Não é porque aqui nós queremos valorizar as pessoas, isso é importante, ela vai, antes de oferecer essa oportunidade a alguém de fora, vai oferecer para as pessoas da organização. Então, ela estabelece uma norma que ela é portadora dos valores e, portanto, representa a cultura dessa organização. As normas também padronizam as ações, então dizem como vai ser feito cada um dos trabalhos, cada uma das atividades, esse é o jeito certo de fazer, é assim que se faz. E essas normas podem ser explícitas ou não, ou seja, podem ser normas escritas, documentadas, ou simplesmente uma curda que todo mundo segue, ou quase todo mundo segue. Uma norma não escrita, por exemplo, é que os professores no IFBA, eles não dão aula de bermuda. Não dão aula de bermuda. Não existe nenhuma norma que proíba escrita, mas é uma norma não escrita, é uma norma institucional que faz parte da nossa cultura. O que é que acontece? Em Paulo Afonso, eu conheci um colega meu, um professor de física, que ele dá aula de bermuda com muita frequência. Inclusive, ele dá aula de pijama. Inclusive, ele é uma figura, normalmente ele usa um crocs, mas ele usa um crocs com meia, e são meias coloridas e cada uma de um pé. Então faz parte da figura dele se apresentar desse jeito, ele é uma figura realmente excêntrica, e o visual revela esse traço da personalidade dele, e ele descumpre essa norma que não está escrita. O que acontece? Algumas pessoas acham simplesmente interessante, engraçado, diferente, tudo, mas ele me confidenciou que em duas situações, pessoas que têm um grau mais elevado na hierarquia disseram: poxa, olha, não fica bem, veja só, sua posição de professor, nós somos uma instituição federal. E ele disse: ok, se você me mostrar onde é que está escrito, eu paro de vir de bermuda, paro de vir de pijama. Não está escrito em lugar nenhum. Então ele disse: ok, eu não estou descumprindo nenhuma norma da minha instituição, ele não está descumprindo nenhuma norma explícita, tá? Então ele de fato não pode ser penalizado e não vai ser penalizado, mas o fato é que existe uma norma não escrita que todo mundo segue. E os professores não dão aula de bermuda normalmente. Então, ou seja, só para esse exemplo, é só para compartilhar com vocês que existem normas escritas, existem normas não escritas. E não significa que as não escritas não sejam eficazes. Inclusive, tem muita norma escrita que é mais descumprida do que certas normas não escritas. Então, não pensem que tem pouco valor uma norma compartilhada que não esteja escrita para uma organização. E um último elemento importante para a cultura são os processos de comunicação. Como a comunicação é feita nessa organização? A comunicação ela é sem barreiras, ela é transversal, ou seja, pessoas de setores diferentes se conversam, compartilham informações, ou ela segue estritamente a hierarquia departamental e todos os comunicados precisam ser registrados, tudo com número de comunicado, né? O CI, comunicado interno, número 3, número 5. Como é que você estabelece essa comunicação? É claro que uma comunicação mais fluida revela uma cultura também mais fluida, né? O jeito que a comunicação é feita numa organização diz muito de como é a sua cultura no geral, tá? Então, se ela é mais formal, se ela é menos formal, isso vai aparecer também no processo de comunicação dessa organização.
qual é a rede de disseminação que existe, ou seja, a partir do momento que você tem uma nova notícia, como isso é disseminado, né? Hoje em dia, os grupos de WhatsApp funcionam como uma ferramenta importante de comunicação informal, mas mesmo os de elementos formais. Vejam, em um grupo de WhatsApp de uma turma que eu tenho, eu recebi de um aluno o último comunicado da coordenação sobre como seriam as aulas no período da pandemia. Eu recebi de um aluno em um grupo de WhatsApp, quer dizer, totalmente informal. Antes de chegar no meu e-mail institucional, chegou informalmente no meu grupo, que a pessoa viu no site, já compartilhou na mesma hora. Então, eu soube de fato por ali, eu soube de maneira informal. Depois chegou no meu e-mail institucional, eu acessei, etc. Mas, às vezes, as pessoas gostam mais dos processos informais justamente porque eles são mais ágeis. Eles não têm compromisso com barreiras hierárquicas e agilizam muito o processo de comunicação na organização. Bom, para falar em processo de comunicação, não podemos esquecer de que existe o que é chamado popularmente de rádio corredor, que são as informações circulando de maneira informal, de maneira não controlada pela gestão, de maneira, às vezes, hierarquizada, no sentido de que existe, por exemplo, o grupo de pessoas que são do operacional e que não tem gente da gestão, mas também existem os grupos, mesmo informais de fofoca, que são da gestão e que as pessoas do operacional não fazem parte. Então, a Rádio Corredor, ela oferece, sim, uma possibilidade informal, mas nem por isso a hierarquia some. Nem por isso a hierarquia não está presente. Muitas vezes, uma notícia ela é super disseminada somente em um extrato hierárquico das organizações e outro extrato, assim ou abaixo, não fica sabendo de que aquela informação ocorreu. Então, esse é um elemento que está presente e você, como gestor, precisa saber que isso existe, ok? Então, quando uma notícia, por exemplo, de demissão, chegar para um funcionário do setor de recursos humanos, pode saber que 15 minutos depois, a maior parte dos trabalhadores operacionais já sabem daquela notícia. Então, é preciso você coordenar muito bem para que a instância correta dê a notícia da maneira correta para a organização também. E tente se proteger de boatos, enfim, às vezes a disseminação errada de notícias erradas, de notícias como boatos, também acontecem de maneira muito forte. Quanto mais o seu processo de comunicação for ágil, mais você protege a organização dos boatos, naturalmente, tá bom? Mas, enfim, algumas organizações têm a sua cultura, uma presença dessa comunicação informal, e quanto mais dura é a hierarquia, mais a rádio corredor funciona. Quanto mais a comunicação hierárquica é flexível, menos a rádio corredor faz sentido. Ela sempre vai existir, mas nos sistemas mais duros de comunicação, mais truncadas, a situação, no momento, mas é a situação em que a rádio corredor mais se dissemina, a palavra é essa, né? A situação de disseminação dela é muito mais forte quando você tem comunicações mais truncadas entre hierarquias. Porque as pessoas justamente se ressentem de uma falta de uma comunicação ágil e a rádio corredor vai ter mais espaço. Okay? Então, esses elementos compõem a cultura, esses elementos nos mostram no dia a dia, na prática, como é a cultura daquela organização. Muito bem, na próxima aula a gente vai tratar das tipologias de cultura organizacional, pelo menos das principais tipologias de cultura organizacional, e nos ajuda a entender como classificar as organizações a partir da sua cultura, ok? Grande abraço para vocês e muda aqui, né? Muito bem, grande abraço para vocês e até a próxima.